Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 12, o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. O texto bíblico desta lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 ao 28. Eu creio que uma das bases da vida cristã, algo mais forte, inclusive, do que a fé, do que a procura de dons espirituais, do que a procura de desenvolver o fruto do Espírito, seja o amor cristão com que nos amemos uns aos outros. A falta de amor cristão na igreja ela é evidente. E nós percebemos isso principalmente na vida daqueles que erram. Nós somos implacáveis com as pessoas que cometem qualquer tipo de pecado na igreja. Nós somos duros, somos insensíveis muitas vezes, e isto, sem dúvida nenhuma, é uma marca da igreja moderna. Uma igreja materialista, uma igreja secularista, uma igreja que baseia seu comportamento muitas vezes fora daquilo que as Escrituras determinam. Outro dia eu ouvi uma frase de um amigo, de um pastor amigo, aliás, que me deixou pensativo. Ele disse: Jacildo, nós somos os únicos irmãos que não somos amigos. Ele quis dizer com isso que, quando estamos na igreja, nós nos dirigimos aos outros membros da igreja como irmãos. E esse sentimento de fraternidade, ele só está nos nossos lábios, não em nossos corações. Nós não o evidenciamos na nossa conduta diária. Muito pelo contrário. Depois ele emendou uma outra frase que eu compreendi o porquê ele disse a primeira. Ele disse: Jacildo, nós somos os únicos soldados que na guerra matamos aqueles que estão feridos. E o que é pior, nós não matamos os inimigos feridos, nós matamos os nossos amigos que estão feridos. Porque nós sabemos que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha, é uma luta diária de superação, é uma luta diária para atingir padrões de conduta que sejam adequados a Deus. Essa lição de hoje deve nos levar a refletir sobre que tipo de amor nós estamos demonstrando àqueles com quem nós convivemos. Que tipo de sentimento nos move na hora de nos relacionarmos com os nossos irmãos? É amor de verdade? É interesse? É conveniência? O que é, enfim, que nos motiva no nosso relacionamento com os irmãos? Eu diria, como já iniciei falando, que o amor a Deus e ao próximo é o alicerce da vida cristã. Sem ele, podemos assegurar que não há como desenvolver na vida cristã nenhuma das áreas importantes, a não ser a formalidade, a aparência. Isso sim nós podemos desenvolver sem amor, mas outras coisas não. Jesus resumiu a lei, os profetas, tudo o que eles disseram em 2 mandamentos: o amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso ele colocou numa discussão que ele estava tendo com algumas pessoas, como está registrado em Mateus capítulo 22, versículos de 36 ao 40. Olha o que diz a palavra de Deus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja como Jesus fecha essa observação. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja,
As escrituras que Jesus tinha na época dele era exatamente a lei e os profetas. E nelas estavam contidas todas as informações importantes para que uma pessoa pudesse se conduzir adequadamente diante de Deus. Jesus crava aqui que o cumprimento desses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, trocando em miúdos é o seguinte: se você não ama o seu próximo, você não está cumprindo nada do que existe na palavra de Deus. Então veja a gravidade e a seriedade desse tema. Esse amor não é apenas um sentimento, como muitas vezes agimos até de forma piegas nos nossos relacionamentos, mas o amor que devemos demonstrar uns aos outros na prática cristã é uma decisão de agir com verdade, bondade e misericórdia. Veja que, nesse sentido, e somente agindo desta forma, nós vamos refletir de fato a imagem de Cristo em nós. Tudo que nós podemos refletir de Jesus está relacionado à nossa conduta, aquilo que nós praticamos no dia a dia. E amar ao próximo com sinceridade, com bondade, com misericórdia, com altruísmo e aceitando o outro como ele é a única forma que temos de refletir de fato Cristo em nossas vidas. É muito importante que nós entendamos que a prática cristã não é apenas algo que nós falamos, não é só de palavras, mas a prática cristã é algo que só pode ser evidenciada com ações, na prática, quando você mostra de fato aquilo que você é na sua intimidade com Deus. O amor a Deus, ele é um fundamento necessário para a vida cristã. Veja que Deus, ele requer que o amemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E isto significa colocar Deus acima de todas as coisas. Não pode haver ídolos, não pode haver preferências antes de Deus nas nossas condutas, na nossa prática. Isso é absolutamente relevante. Só poderemos evidenciar o amor a Deus quando nos dedicarmos a Ele exclusivamente. Veja, nas nossas escolhas no dia a dia, nós temos coisas que devemos fazê-las com exclusividade e outras nós devemos fazer com prioridade. A prioridade é aquilo que é importante. A exclusividade é aquilo que é única coisa que precisamos fazer. Então, quando as Escrituras dizem que nós devemos amar a Deus com exclusividade, significa que Deus deve ocupar o centro de nossas vidas em tudo. Não é uma retórica, tem que ser de verdade. E o amor ao irmão deve ser a consequência desse amor que eu sinto por Deus. Se eu obedeço a Deus naquilo que Ele determina, então eu preciso demonstrar isso na sua completude, na totalidade. Eu não posso ter reservas. Portanto, se a Bíblia diz que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, isso é um mandamento. Isso não é uma sugestão. Se você quiser, você faça.
Se você puder, você faça. Se não houver nenhum impedimento, não houver nenhum agravo entre você e o outro, faça. Não, é um mandamento. Faça e pronto. E veja só o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar aqui não é você ter dentro de uma Bíblia, você tê-lo anotado em algum lugar. Não, é você colocar em prática. É você vivê-lo. Portanto, quando Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, eu estava dizendo a mesma coisa. Olha, se vocês me amarem, vocês cumprirão, obedecerão, colocarão em prática os meus mandamentos. E veja, que quando você não ama ao irmão, que quando você não coloca em prática o amor pelo outro, você está também deixando de colocar em prática aquilo que você pensa que tem, que é o amor a Cristo. Por quê? O amor a Cristo só é demonstrado de fato se nós obedecemos a sua palavra. E se nós não obedecemos, não há como dizer que o amamos. E se obedecemos a palavra dele, temos que amar os irmãos. Temos que amar a todos, na verdade. Então veja aqui, é algo muito mais completo, e eu diria até mais complexo do que algumas pessoas pensam e agem na vida cristã. O amor ao próximo é o reflexo do amor divino nas nossas vidas. Amar como Cristo amou. O amor de Cristo é sacrificial, é incondicional, e nós precisamos seguir o seu exemplo. Então veja, o nosso amor ele precisa ser sacrificial. Deve nos custar alguma coisa amar as pessoas. Às vezes renúncia, às vezes abrir mão de algo que nós sofremos, uma ofensa, por exemplo. Às vezes precisamos de abrir mão de preferências que nós temos. Amor sacrificial é isso. E amor incondicional é um amor que você não pode colocar absolutamente nada entre você e a pessoa que você deve amar. Se essa pessoa não te é agradável, se essa pessoa já te ofendeu, se esta pessoa já te criticou, se essa pessoa discorda de você, se essa pessoa, enfim, age confrontando tudo aquilo que você faz, amor incondicional não olha nada disso. E muitas vezes, amados, o nosso cristianismo ele tem sido apenas de palavras. Nós, de fato, não amamos as pessoas com quem convivemos. Nós, de fato, não fazemos por elas aquilo que precisamos fazer, como se amássemos de verdade. Nós não temos por ela o apreço que precisamos ter por aqueles a quem amamos. Então, é relevante. Veja o que as Escrituras dizem em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, olha a relevância do amor demonstrado aos irmãos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, meu irmão, que tipo de vida cristã nós temos levado? Que tipo de amor nós temos demonstrado por aqueles que estão do nosso lado? Qual é a base do nosso relacionamento com as pessoas? É interesse? É ocasião? Ou o que é? Nada pode substituir as nossas motivações no amor às pessoas, senão o amor. Não há como não fazer isso.
uma outra questão relevante na prática do amor como Cristo nos amou: perdoar ao próximo. Irmãos, o perdão é essencial na vida cristã. Eu diria que não há como você ser um cristão se você não desenvolve um sentimento de perdão autêntico. Não é o perdão da boca para fora. Não é dizer está tudo bem e você nunca mais querer saber da pessoa. Não é te dizer pode ficar, está tudo tranquilo, esqueça, não tem problema. E você nunca mais reatar a amizade com aquela pessoa. Eu já ouvi inclusive pregadores e pregadores famosos dizerem que muitas vezes o perdão não significa reatar uma amizade, um relacionamento. Ora, na prática, se eu não volto a conviver com a pessoa como antes, a não ser evidentemente que existam barreiras como a distância para que eu mantenha contato com essa pessoa, não há uma só justificativa para que eu não me aproxime dessa pessoa, para que eu não a trate normal. Imagine que é um irmão na igreja, com quem você congrega, com quem você convive. Imagine que é um parente próximo seu, que está sempre em contato com você de uma ou de outra forma. Imagine que é um colega de trabalho, e você simplesmente diz, não, eu perdoo, mas eu não quero mais nada com essa pessoa. Isso não é perdão. Perdoar também não é esquecer. Perdoar é você não deixar que a ofensa que você sofreu cause danos nos seus sentimentos, cause danos na sua vida espiritual. Isso é perdão. E o perdão é base para o nosso amor de uns para com os outros. Vejam o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, benignidade é bondade, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja que perdoar é imitar a Cristo, e mais ainda, é fazer pelo outro o que Cristo fez por mim. No Evangelho de Mateus, o Senhor disse que se eu não perdoo aquele que me ofendeu, Deus também não me perdoa as ofensas que eu praticar. Portanto, é uma questão de escolha, é uma questão de opção sua. A prática da empatia. O que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. Às vezes, irmãos, nós agimos com muita insensibilidade. Por exemplo, numa ocasião de luto, quando a outra pessoa está completamente arrasada. E dentre os lutos que nós enfrentamos na vida, eu diria que o pior deles é o luto de um filho. Porque é algo contrário à natureza. Porque o correto, o que é natural, é um filho sepultar o pai. E não o pai sepultar o filho. Muitas vezes nós não temos sensibilidade para perceber isso. Muitas vezes nós tratamos as pessoas como sendo, eu não sei nem o que. Mas empatia é você se colocar no lugar do outro, sabe? É você de fato sentir aquilo que o outro sente. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós até temos facilidade de chorar com os que choram, mas temos uma dificuldade muito grande de se alegrar com os que se alegram. Reflita sobre isso. Veja que conduta você tem tido, refletindo o amor de Deus na sua vida, de modo a evidenciá-lo no amor com os irmãos. E ainda mais.
Se o amor é importante, se nós devemos colocá-lo em prática no dia a dia, se nós devemos viver de modo que esse amor se evidencie em atitudes, em ações, há uma outra característica do nosso relacionamento de amor uns com os outros que é importante, que é exatamente a verdade. A verdade como uma coluna nas nossas relações. Irmãos, nada pode corroer mais uma amizade, um relacionamento, do que a mentira. E nada pode solidificar mais um bom relacionamento do que a verdade, a sinceridade, a honestidade. Veja aqui, sendo verdadeiros, nós estaremos agindo como Deus age. Nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica, de Gênesis a Apocalipse, algo que vislumbre que Deus tenha mentido, ou que Deus tenha falado qualquer coisa e não tenha feito. Aliás, no livro de Números diz que Deus não é homem para mentir. Então Deus não mente. E se eu e você queremos viver como cristãos autênticos, também não podemos colocar em prática a mentira. Nós precisamos entender isso, que para sermos cristãos autênticos não podemos mentir. Não existe, por exemplo, irmãos, meias verdades ou meias mentiras. Lembra do caso de Abraão e Sara diante do rei, quando o rei perguntou e ele disse: Sara é minha irmã. Na verdade era meia irmã. Então ele contou uma meia verdade. E qual foi a consequência daquilo? Uma mentira completa. Então não existe meia verdade nem meia mentira. Existe mentira. Uma meia verdade é uma mentira completa. E nós devemos ter muito cuidado com isso. É importante que nós tenhamos transparência nos nossos relacionamentos. Lembramos de que há uma lista de mandamentos no capítulo 4 de Efésios. E entre esses mandamentos que estão ali, Paulo diz no versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos irmãos uns dos outros. Amados, não há lugar na vida cristã para mentira. Por mais boa intenção que você tenha, por mais que essa mentira possa trazer algum benefício, eu diria, mas ela nunca deve ser pronunciada. Mentira é mentira. As Escrituras dizem que quando mentimos, nós fazemos aquilo que é próprio do inimigo, do diabo, porque ele é o pai da mentira. E quando nós mentimos, estamos agindo iguais a ele. Então nós não podemos falhar nisso. Nós precisamos demonstrar amor, principalmente falando verdades. Também não precisamos, por outro lado, usar uma pseudo-sinceridade e dizer: olha, eu sou muito sincero. E você acaba ferindo pessoas. Nem tudo a gente precisa falar. Nem tudo. Só não podemos mentir, mas não precisamos falar tudo. Por exemplo, alguém confidencia para você um pecado grave. A menos que essa pessoa te autorize a compartilhar o pecado que ela te confessou, você não pode compartilhá-lo. Eu já tive oportunidades, como cristão que sou, de ouvir pessoas me confidenciar pecados.
E em certas ocasiões, os pecados que me confessavam eram graves. E a primeira pergunta que eu fazia era a seguinte: eu posso compartilhar isso com alguém? Quando a pessoa dizia não, é não. Eu muitas vezes, enquanto pastor, ouvia em gabinetes pessoas me compartilhar notícias bombásticas sobre elas, sobre relacionamentos, sobre condutas familiares. E a pergunta que eu fazia era a seguinte: eu posso compartilhar isso com Reni? Reni é minha esposa. Se a pessoa dissesse sim, ok, eu e a Reni iríamos tratar da questão. Mas se a pessoa dissesse não, era não e acabou. Eu não ia compartilhar com Reni. Eu estou mentindo? Não. Eu simplesmente não estou expondo àquela pessoa que confiou em mim uma coisa que ela precisava falar com alguém. Eu me lembro de um caso há muitos anos, há quase 40 anos isso, numa época em que pecado na igreja era tratado com muito mais severidade. Um adolescente tinha cerca de 19 anos, aquele rapaz, chegou para mim e confessou que havia pecado com uma irmã da igreja, uma moça. E eu perguntei para ele, eu o aconselhei, falei: você deve conversar com o pastor da igreja sobre isso, porque eu não sou o pastor. Na época eu era líder de jovens na igreja. Eu disse: você precisa falar com o pastor. Esse tipo de problema eu não posso resolver para você. Ele disse: mas eu não tenho coragem. Eu disse: você quer que eu fale com o pastor para você? Ele disse: Jacildo, eu não tenho coragem de encarar o pastor. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos orar para que você tenha coragem de conversar com o pastor, porque essa é a única forma de resolver o problema. E de fato começamos a orar. Uma semana depois ele me disse: Jacildo, você vai comigo falar com o pastor? Eu disse: claro que vou. E pronto. Eu não traí a confiança daquele garoto, eu não expus aquele garoto em momento algum, mas eu o orientei para que ele procurasse tomar a atitude correta. E é isso que nós precisamos fazer. Não podemos agir de modo diferente. Além da bondade, do amor, há um outro aspecto no nosso relacionamento que precisamos preservar: a misericórdia. É importante isso na vida cristã, muito importante. O que é misericórdia? Você pode perguntar. Misericórdia é acolher o outro, é ajudar. É quando o outro está desamparado, se sentindo abandonado, e você o acolhe, você o abraça. Eu diria que a misericórdia é a melhor forma de se demonstrar amor. Eu diria que é o amor colocado em prática. Isso é misericórdia. E nós cristãos precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Precisamos deixar claro que sem misericórdia nossa em relação aos outros, nós também não teremos de Deus a misericórdia dele em nosso favor. Deus é o modelo que nós devemos imitar em termos de misericórdia. Deus, ele nos inspira, ele nos dá ânimo para fazer as coisas. O Salmo 145, versículo 9, o Senhor fala o seguinte: o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu sou obra de Deus, portanto, eu preciso refletir a misericórdia na minha conduta. Outra coisa, amados, não há como ter misericórdia sem prática. E isso se reflete na ajuda que eu dou às pessoas, de qualquer forma. Seja uma ajuda financeira, um alimento, uma roupa, um abraço, um carinho. Isso é agir com misericórdia.
Veja o que o Senhor falou pela boca de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amar a misericórdia significa que é algo que você gosta de praticar. Sabe? É mais do que ser altruísta. É você se entregar completamente para ajudar o outro. É você abrir mão do que é seu. É você dar ao outro aquilo que ele precisa, independente de qualquer outra forma de recompensa, de circunstância. Isso é, de fato, a bondade, a misericórdia e o amor posto em prática. Além do mais, nós sempre justificamos as nossas atitudes em relação aos outros como uma certa retaliação, eu diria. A pessoa agiu conosco de uma forma e você, numa retaliação, você age com ela da mesma forma. A pessoa não fez algo por você, você também não faz por ela. Enfim. Agora, o que as Escrituras dizem em Romanos capítulo 12, versículo 21? Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. O livro de Provérbios diz que se eu ajudar aqueles que não precisam da minha ajuda, nem merecem a minha ajuda, eu estou colocando brasa sobre suas cabeças. Sabe o que significa isso? É deixá-los, como a gente fala, com a pulga atrás da orelha. Eles vão ficar sem saber o que fazer diante de uma atitude que você fez para com ele quando ele não merecia. Nós precisamos agir dessa forma e agir com bondade, agir com carinho para com todas as pessoas. E, já partindo para as conclusões, eu diria que amar a Deus, amar ao irmão, amar a todos é a essência da vida cristã. Essência é aquilo que nós somos. É aquilo que não pode mudar. É aquilo que é invariável, a nossa essência. É aquilo que eu sou de verdade. Quando nossas relações são fundamentadas na verdade, na bondade e na misericórdia, nós refletimos o caráter de Deus e evidenciamos um testemunho poderoso da sua graça aqui no mundo, que é corrompido, que jaz no maligno, que é materialista, que é secularista, que é tudo de ruim. Mas quando eu pratico o que as Escrituras mandam, eu estou revertendo todo esse quadro caótico que o mundo está vivendo hoje. Que nós possamos buscar viver esse amor de forma prática, transformadora em todas as áreas das nossas vidas, como cristãos, como profissionais, como cidadãos, como cônjuges, como pais e como filhos. Que de fato isso seja verdade na minha e na sua vida. Eu quero partir já agora para encerrar de verdade falando sobre algumas aplicações que eu queria que você refletisse depois dessa nossa conversa curta hoje. Primeira, avalie se Deus ocupa o lugar central em sua vida. Será que Deus de fato ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas? A nossa conduta reflete isso. O que é que nós estamos fazendo para aprofundar esse relacionamento com Ele? Orando? Conversando com Ele? O que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos tomar medidas claras que nos coloque em sintonia plena com Deus e evidências de que Ele está no centro de nossas vidas, nas nossas escolhas, decisões, nos valores que temos na vida, princípios que colocamos em prática. Isso é colocar Deus
como prioridade e central em nossas vidas. A segunda aplicação que eu gostaria que você refletisse: identifique alguém que você precisa te perdoar, ou de quem você precisa receber o perdão. Vá até essa pessoa. Não tem como colocar o cristianismo em prática só no pensamento, só na intenção. Como dizem, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta você ter boa intenção e vai de querer colocar sua vida em ordem com aquelas pessoas ou com aquela pessoa. O importante é que você tome uma atitude e caminhe. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo reconheceu que estava errado. E pensou: meu Deus, o meu pai tem tanto empregado e eu aqui padecendo de fome. Já sei, vou tomar uma atitude. Vou me levantar e vou ao encontro de meu pai e vou pedir perdão. É isso que nós precisamos fazer, é levantar e ir. Se você não puder ir até onde está a pessoa, consiga o número do aparelho de telefone dela e ligue. Converse. Coloque as coisas em pratos limpos. Não fique com nada que prejudique sua relação com Deus. Terceira aplicação que eu gostaria de sugerir. Sabe, isso não é legalismo. Parece legalismo, mas não é. Decida que essa semana, que vai começar, que está começando hoje, né? Essa lição que a gente vai estudar no domingo. Decida que essa semana você vai se dedicar. Afinal de contas, é a semana do Natal, é até uma boa ocasião para isso. Decida que você vai praticar uma boa ação, independente de qualquer interesse. Não é atravessar a velhinha na rua, tá bom? Não é isso que é para você fazer, não. Fazer algo mais significativo. Não que atravessar a velhinha na rua não seja importante. Às vezes é até muito importante. Mas eu quero que você tome uma atitude além de atravessar a velhinha na rua. Que você realmente coloque diante de Deus e fale: Senhor, isso aqui eu estou praticando para o Senhor. Para a sua glória. Porque eu quero que as pessoas vejam em mim o brilho que o Senhor pode me dar. Toma essa decisão e faça isso. A quarta aplicação que eu quero te sugerir é a seguinte: reflita sobre suas palavras e atitudes, assegurando-se de que tudo que você fala e faz esteja alinhado com a vontade de Deus. Em tudo, do seu levantar ao seu deitar. Tudo que você faz precisa estar alinhado com a vontade de Deus. É isso que eu quero te sugerir. Coloque isso em prática. E, finalmente, ore, pedindo que Deus lhe dê um coração mais sensível. Isso que nós precisamos, irmãos. Sem sensibilidade em nossos corações, não vamos amar o próximo, não vamos dizer verdade, não vamos ter misericórdia. Então, vamos orar. Vamos pedir isso a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que a sua aula seja uma bênção, mas principalmente que a sua vida seja uma bênção. Amém.